dizia. Não, são tempos de escuridão. E poucos sabem. Ou seja, né? Tem muita cego guiando cego. Só estou lendo. A sombra que caminha entre vós se chama cisma e divisão. E aí ele coloca isso não só no externo, mas também dentro da igreja. O problema do mal que se instalou e a escuridão que vão acabar provocando o cisma e a divisão. Ok? Continuando. Aquele que defende o ímpio e bate no justo, não vê nem escuta. O soberbo se diz santo na cegueira do seu orgulho e é o primeiro que cairá na luta. Deus ele é muito sábio. Vamos lá. Ou seja, é um tempo de perseguição, né? E tem muita gente que vai defender a causa errada, o ímpio, e vai perseguir o justo, porque ele está falando a verdade e eu não gosto da verdade de essas pessoas, né? Não adianta você falar porque ele não vê, não escuta. Ele está dominado pelo que diz aqui, pela soberba. Na sua soberba ele se diz santo. Olha, tem muita gente que é assim, hein? Às vezes não usa a palavra santo, mas tem a sua vida que está longe de tudo. Numa cegueira de seu orgulho. O orgulho, né, já cegou muita gente. E esse desinfeliz será o primeiro a cair. Deus já está falando isso. Vai ter cegueira, é visto por orgulho, tem muita gente que não sabe nada, vai ser usado de forma errada e estes serão o primeiro a cair, porque não tem fé verdadeira. O ancião que entende a palavra avisa. O jovem sábio denuncia. Ambos caem pela força do golpe daquele que instiga. Ou seja, Deus tem mandado muita gente ancião, sabedoria das idades, que entende a palavra, porque Deus, né? O que Deus também está falando, ele avisa. O jovem que Deus mandou tem visões, denuncia, mas ambos vão cair pela força do golpe de quem instiga, né? Ou seja, o mal vai usar outras pessoas contra eles, para fazer eles caírem. O que se diz livre se une ao que se diz sob o jugo das regras, pois ambos são atormentados pelo mesmo mal que surge das trevas. Vamos lá. O que se diz livre, ou tem muita gente que acha que está livre, mas não compreende como está totalmente preso. E o que se diz, ele se junta com pessoas que estão sob um jugo pesado. Ou seja, o seu comportamento parece ser de gente livre, né? Pois ambos são atormentados pelo mal que surge nas trevas. Ou seja, apesar de um se dizer livre e o outro atormentado, os dois estão sob o poder do mal. O rebanho será disperso, o pastor ficará isolado. Nem mesmo os mais fiéis serão nesta destruição poupados. Tem parte que eu não posso falar aqui. O rebanho será dispersado, já vem sendo há muito tempo, né? Palavras erradas, discursos errados, botando uns contra os outros dentro da igreja, né? Então o rebanho vai ser dispersado. E o pastor ficará isolado. Essa palavra já se cumpriu, mas a maioria sequer percebeu, né? Nem mesmo os mais fiéis serão nesta destruição poupados. Tem muita gente que foi e está sendo perseguida dentro da igreja. Lembra-se, fiéis. Então, não são infiéis. O coração do bom ficará confuso. O coração do ímpio se regozijará. A loucura do ouro tomará o seu espaço. E o filho do erro livremente caminhará.
Ah, que lindo, olha só que legal. O coração do bom ficará confuso. Quantas vezes a gente não fica meio. Mas como? Como é que falam isso? Como é que pregam isso? Como é que escolhem isso? Vai gerar muita confusão por informações erradas, discursos errados, leis erradas, né? E o coração do ímpio vai ficar cheio de alegria, porque né? O coração do ímpio adora o erro. A loucura do ouro tomará seu espaço, ou seja, tem muita gente se vendendo. O ouro, poder. Por que isso tudo? Depois ele explica. E o filho do erro livremente caminhará, para que venha o filho do erro e se instale. A tristeza e a fúria virão, como nunca se ouvirão dizer. Desejarão a morte, desejarão não ver aquilo que esperavam acontecer. É. Essa justiça divina. E como nunca se viu. Agora não posso. A tristeza. Tá. Vão, esse castigo será tão forte que desejarão a morte. Desejarão não ver aquilo que esperava acontecer. Né? Vão preferir morrer do que enfrentar a justiça divina, o tamanho da pressão que é. Continuando. O cajado estava no chão. A casa do rei está vazia. Do rei vazia está. Pois o Senhor da verdade que ali morava não tem mais aonde acampar. Isso aqui é muito pesado. Isso aqui dá para uma explicação longa. Cajado está no chão, ou seja, estamos sem papa. Isso que está dizendo aqui. Não sei qual o período, mas o cajado está no chão, não tem superior. A casa do rei vazia está, ou seja, a igreja vai ficar vazia. Pois o Senhor da verdade que ali morava, ou seja, não mora mais, não tem aonde acampar. Ou seja, alguma coisa vai acontecer muito errado dentro da igreja. Vocês vão ver isso acontecendo lá, não aconteceu. Tem a ver depois com a Eucaristia. Vou continuar. Como o quarto vazio da sala de trás, assim está o coração do Pai. Por isso segue o conselho de perversos e já não sabe mais para onde vai. Aqui o pai não é pai de família. Aqui é pai espiritual. O quarto, com o quarto vazio, a sala está. Ou seja, a casa está vazia. Por que a casa está vazia? De Deus. Assim como está o coração do Pai. Por quê? Por isso segue o conselho de perversos. Não está seguindo a sabedoria de Deus, o ensinamento de Deus. E já não sabe para onde vai. Quantas pessoas você já vê que deveriam ser homens de Deus e estão fazendo isso aqui? Né? Não sabe para onde vai. Tudo isso será causa da ira daquele que julga, e os portões de Hades se abrirão, e colocando algumas santas em fuga. Desculpe, colocando almas santas em fuga. Ou seja, o que foi descrito em cima será o que vai dar causa à ira daquele que julga, Deus. Né? Os portões de Hades é o portão do inferno. Vão se abrir, colocando almas santas em fuga. Olha, ou seja, vai afetar muito mais gente que a gente imagina. Mas eu chamei pelo nome os filhos deste tempo. Serão como farol na noite escura
e para as almas um alento. Olha, apesar de essa coisa toda que está acontecendo, não é que Deus fala. Deus tem remédios. Mas eu chamei pelo nome. Né? Isaías fala assim: meu servo, eu te chamei pelo nome. Os filhos deste tempo, ou seja, neste tempo que temos, Deus chamou bastante pessoas pelo nome, ou seja, escolha, ok? São filhos que foram projetados para esse tempo. Né? Qual é o trabalho deles? Serão faróis na noite escura e para as almas um alento. Esperança. Essa é grande. Deverão se aliar com as milícias do alto e forjar as almas sem medir o cansaço. Há um trabalho que Deus mandou para essas pessoas. Pois serão estes as pedras daquele que lavra a montanha, a força para a derrota daquele que a engana. Ou seja, essas pessoas que Deus chamou pelo nome, que vão ser alento, direção para as almas, deverão se aliar às milícias do alto. Milícias, me lembra São Miguel Arcanjo, os anjos, para que forjar as almas sem medir o cansaço, ou seja, preparar as almas para esse trabalho. E é um trabalho cansativo. Pois serão estes as pedras daquele que lava a montanha, ou seja, as pedras que vão falar, né, por Deus. A força para a derrota daquele que engana. O muitas resistências a Cristo. A lua estará cheia e nesta semana os olhos não deverão dormir, pois após a queda do mal, uma vigília deverá surgir. Então Deus está falando lá de quando o mal será derrotado. Ele prefigura uma noite de lua cheia. E quando isso acontecer, Deus fala que o povo de Deus estará em vigília. 3 dias de trevas, vigília. Aqueles que foram chamados, os seus deverão convocar. No tempo escuro, seus filhos com eles vigiar. Ou seja, quem foi chamado por Deus tem que chamar também os seus, a sua família, a sua comunidade, para no tempo escuro, tribulação, seus filhos com ele vigiar, oração e vigília, para passar por isso. E, final, 3 dias de trevas. Lágrimas falsas cairão, e o cortejo fúnebre esconderá as lágrimas dos presentes. Mas esta alegria será transformada em luto maior, se as sentinelas forem ausentes. Isso aqui está falando da queda dos homens de Deus. Porque tem uns que vão dar a vida. Eles vão fingir que estão tristes, mas com uma alegria grande. Mas depois o castigo vai ser muito pior. Esse aqui tem um texto, acho que é. Não vou lembrar, Apocalipse. As 2 testemunhas, eu não vou lembrar, 17, não vou lembrar, as 2 testemunhas. Quem bem leu as palavras, quem bem leu as palavras desta profecia já compreendeu. O mal está por vir e o mal que já aconteceu. Ou seja, ele está vindo, já fez muita coisa errada, mas a parte pior ainda vem. Preparado deves estar para as trevas que irão surgir. E as sentinelas fortes, deve te tornar, para que o outro mal pior não consiga vir. Aí.
Ou seja, Deus está falando daqueles que são chamados, né? Ou seja, Deus está falando, você deve se preparar muito, porque as trevas irão surgir. Ainda não- né? Entendeu? E a sentinela forte deve se tornar, ou seja, se você está no começo, está no meio, meu amigo, é hora de se tornar forte, para que outro mal pior não consiga vir, né? Bom, não posso falar isso. Ah, a profecia escutada fará vir a paz. A rejeição da mesma fará a desgraça daquele que não pode saber o que faz. Então, Deus está comunicando com antecedência. Essa profecia que está aqui é para trazer paz a todos aqueles que estão escutando. A rejeição destas palavras vão trazer a desgraça daqueles que não sabem o que estão fazendo, né? Aquele que diz esta profecia sabe que leu os sinais. Diz a verdade, espera que o irmão compreenda, claro como a luz dos vitrais. Poema puro, poema puro. Você não acha que não precisa falar, né? A luz chegará, o mal será derrotado. Os filhos destes tempos se perguntarão: afinal, não será este o nosso real mandato? Né? Deus está dando esperança. A luz vai chegar, Deus vai voltar a brilhar, a terra terá um tempo de paz. O mal vai ser derrotado. E os filhos desse tempo se perguntarão: afinal, não será esse o nosso real mandato? Não é para isso que a gente veio? Desde quando a treva foi maior do que a luz. Não se deixe enganar pelo discurso daquele que seduz. Aquele que seduz é o sedutor e os seus anjos caídos, né? E ele está falando que o mal vai triunfar, que não tem jeito, que vai ser assim. E Deus fala assim: não se deixe enganar. A luz sempre é maior que as trevas. O tempo já chegou e começaram. O que está falando, né? Os, os tempos de dor e fúria. Somente aquele que abrir os olhos passará pelo buraco da agulha. Então já começou o tempo das dores, né? Depois vem os tempos das dores e fúria. Só quem abriu os olhos, só quem o Senhor já chamou, que já está entendendo, vai passar pelo buraco da agulha, ou seja, ser salvo. O Senhor já preparou, desculpa, o Senhor já preparou, tá certo, a aprovação dos nossos tempos, e as terras do sapato virão, a força da tempestade e do vento. Esse é enigmático. O Senhor já preparou a aprovação do nosso tempo. Quer dizer, isso tá bom. E as terras do sapato verão a força. Ah, tá. Ou seja, aquilo que sobrar depois da tempestade, do pó da terra, vai ver a força da tempestade e do vento. Mas a árvore que suporta o temporal se torna forte e invencível. Aquele que ouviu a profecia e a compreendeu terá novamente um coração sensível, né? A árvore são as pessoas, o povo de Deus. E tu, profeta, prepara a alma para o sofrimento e para a dor. Serás maltratado e perseguido, porque disseste tudo com fervor. Profeta, né? A gente tem que ajudar os profetas, gente. Eles sofrem muito, coitados. Depois de 3 tempos e um quarto de tempo, virá a tua paz. Ou seja, 3 anos e meio da grande tribulação. Virá a tua paz depois. Serás lembrado como profeta, ainda que alguns te vejam como um mero rapaz.